Para a massa do bolo, a gente vai precisar de um pacote de mistura para bolo. Eu escolhi o de sabor chocolate. 3 ovos. Um quarto de xícara de leite. Eu coloquei aí uma xícara cheia para demonstrar, mas eu usei de 1/4 a 2/4 de xícara. E 3 colheres de margarina. Como eu escolhi esse caminho mais prático de usar a mistura do bolo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai só pegar esses ingredientes e bater na batedeira. Então, eu coloquei todos ao mesmo tempo, primeiro a massa do bolo, depois coloquei ovos e margarina, e aí bati todos juntos ao mesmo tempo, por 4 a 5 minutos mais ou menos. Quem quiser fazer o bolo no estilo mais roots, mais raiz, preparar o bolo, também fica à vontade. Como a ideia desse vídeo é fazer de uma maneira prática, então eu meio que cortei caminho e já coloquei uma mistura de bolo. Com a massa pronta, a gente vai despejar numa forma untada com manteiga ou margarina e polvilhada com farinha e vai colocar no forno já pré-aquecido e deixar de 40 a 45 minutos. O ponto é a gente vai colocar aquele palitinho e saber se está bom quando ele sair seco. E aí a gente vai fazer o recheio e a parte lateral da cobertura, que nada mais é que uma consistência de brigadeiro. E a gente faz com 2 latas de leite condensado, 4 colheres de chocolate em pó, eu usei aquele da Nestlé, 2 Frades, e 2 colheres de margarina. Leva ao fogo e vai mexer até ficar naquele ponto em que desgruda do fundo da panela. E aí, feito isso, a gente reserva. E vai passar agora para o bolo que já ficou pronto. Eu vou cortar essa aresta do bolo porque eu vou precisar de um espaço entre a lateral da forma e o bolo para colocar o Kit Kat. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar, fica uma espécie de anel, essa parte de fora. E eu não vou jogar fora essa parte. O que é que eu vou fazer? Eu tiro esse anel, na verdade minha forma ela descola por baixo, então eu tirei esse anel, descolei a forma por baixo, tirei esse anel e misturei a cobertura ao recheio. Para quê? Para dar mais uma certa altura ao meu bolo. Então vai ficar assim, logo após eu ter tirado essa borda. E aí, o que eu falei? Peguei aquela parte externa, machuquei com um garfo e vou colocar com um restinho do recheio que eu tinha reservado. E aí eu contei com a ajuda da minha mãe para fazer esse corte no meio. Ela me ajudou, foi ela que fez essa parte. Que você pode fazer tanto com a faca, como ela que tem mais habilidade faz com a faca, mas você pode fazer com a linha, com um fio de nylon. E aí coloquei o meu recheio, que é uma massa de brigadeiro com um restinho, com um pedacinho do bolo. E aí eu vou usar a massa do brigadeiro reservada, não aquela que estava com os retraços do bolo na lateral. E agora vem o Kit Kat. A gente vai colar o Kit Kat nas laterais. Lembrando que o Kit Kat ele tem que ficar bem gelado. Como aqui é muito quente, me deu um certo trabalho, porque o tempo inteiro ele derretia na minha mão. Tanto a minha mão ela é quente, como a temperatura
estava alta, então é bom deixar ele bem gelado para fazer essa montagem. E agora a gente passa para mais um passo, que é o da cobertura. Na cobertura eu usei 2 caixas de creme de leite leve, deixei um pouquinho na geladeira. Agora acho que deveria ter deixado mais, que é para ficar com a consistência não de congelado, mas dá uma cremosidade maior ao creme de leite se você deixar ele para dar uma geladinha de 30 minutos, mais ou menos, 30 a 40 minutos. E aí, para não ficar só branca a minha massa, o que é que eu fiz? Peguei mais um restinho do creme brigadeiro que eu tinha feito, tanto para o recheio quanto para a cobertura lateral, e coloquei, adicionei ao creme de leite. Outra dica é você acrescentar um tiquinho de açúcar de confeiteiro e acrescentar Nutella. Fica muito gostoso também. Então, isso aí fica bem livre. Essa parte de cima tem gente que nem coloca, coloca só aquele brigadeiro, tem gente que coloca só o ganache, tem gente que coloca Nutella, o creme de Nutella. Fica a critério de quem é do gosto de vocês. Eu preferi esse para não ficar tão doce. E aí a gente vai colocar por cima para dar também mais uma certa altura ao bolo. O ideal é que quando a gente terminar de fazer essa cobertura, coloque mais um tantinho na geladeira. Principalmente para quem está com um clima quente, a gente está no verão, e o ideal é que fique bem com a temperatura bem baixa. E agora a gente vai colocar o M&M's. Bota na geladeira, deixa um tempinho, tira e acrescenta o M&M's para que ele não afunde na cobertura. Vocês podem ver que apesar de não ter ficado muito gelada a minha cobertura, ele já não afunda. Ele já fica ali na superfície da cobertura e essa é a verdadeira intenção. Eu usei 3 pacotinhos de 200 gramas, mas você pode usar mais um pacotinho para decorar a borda, fica muito bonito. E aí a gente arremata com um lacinho para dar aquele charme, para o bolo ficar bem decorativo mesmo. Eu usei esse lacinho dourado, mas fica muito bonito com um lacinho azul, com um lacinho laranja, da cor do M&M's mesmo, ou até com um lacinho mais escuro, assim mais puxado para a cor do Kit Kat. Um marronzinho um pouquinho escuro, fica muito bonito.